Você já imaginou se pode existir vida fora do nosso planeta? Será que existem seres inteligentes? Agora me diz, qual seria a sua reação quando você olhasse para o céu durante uma noite escura e visse uma segunda Terra igualzinha à nossa? Caramba, isso seria sinistro. É justamente sobre esse analog horror que eu vou te falar agora. Fala meu chapa, aqui que fala o Shinobi, e hoje eu trago o analog horror mais surpreendente fora da curva que já vi, Tale of Two Earth, uma versão distorcida da nossa Terra, mas com algo sinistro acontecendo lá. Se prepara que vem coisa pesada, e se curtiu a ideia, já deixa o like pra dar aquela força e pra ter mais vídeos assim, e se inscreva e ativa o sino pra não perder as próximas histórias de arrepiar, porque a hora de você sentir medo chegou agora. O analog horror começa com um vídeo como se fosse uma transmissão de TV, dizendo que muitas pessoas notaram uma coisa muito estranha, uma segunda Terra muito parecida com a nossa no meio do espaço. Mas essa Terra tem algo de diferente. Os continentes estão invertidos e as pessoas que moram lá não parecem ter notado os habitantes da nossa Terra. Pelo menos não ainda. E que até agora as pessoas daqui, nosso mundo, estão a estabelecer contato. Nós vimos você claramente. Não nos dê atenção e não lhe faremos nada. Ok, tenho que confessar que isso foi bizarro e ao mesmo tempo assustador. Parece que tem algo ou alguém de olho em nós no outro lado também. E sabe qual é o pior? É que depois dessa mensagem um tanto quanto amigável pra caramba, justamente no segundo episódio, é quando vemos que as pessoas da nossa Terra estão tentando estabelecer contato via código Morse. Mal sabem eles o perigo que eles estão se metendo. Eles chegam dizendo que vieram em paz e de braços abertos, que não querem fazer mal e que estão buscando contato pacífico. Tentamos isso 3 vezes, mas o povo da Terra 2 ficaram apenas em absoluto silêncio, respondendo sua última mensagem com um pedido de socorro. Muito estranho considerando que anteriormente eles não queriam contato nem a pau. Depois vemos um teste sísmico da Terra 2 e de repente mais uma outra mensagem vinda de lá. Sua existência não passará de você. Você é irritante. Nos ignore e nos deixe em paz. Caramba, meu parceiro, seja lá o que for que esteja nos respondendo, parece bem irritado com a gente. E agora, você deve estar se perguntando, como assim seja lá o que for? Não é algo humano que está falando com a gente, sendo que a Terra é tão parecida com a nossa? Eu diria que não, porque quando vemos uma imagem mais nítida desse planeta, vemos o quão sem vida ela é, como se o planeta estivesse morrendo. E aqui temos mais uma revelação. Tudo isso está acontecendo na Guerra Fria, e quem está tentando estabelecer contato com a Terra 2 são os americanos, com o intuito de ter uma vantagem contra os soviéticos. Os americanos estão se questionando por que ainda não tiveram contato e por que eles mandaram justamente um SOS, até que a fita é interrompida por mais outra mensagem. Você é persistente, né? Promete várias vezes para nos deixar em paz. E ainda assim, você nunca escuta. Luta mais 3 chances. Ovo de Gaia. Desperdícios. Por não serem tão inteligente. Para de tentar entrar em contato conosco. Nossa, parece que a coisa tá começando a ficar feia. Ainda mais quando vemos que o povo do segundo planeta teve uma reação um tanto quanto hostil. E vemos isso quando o satélite que o povo do nosso planeta enviou para ficar em órbita lá, foi tirado da órbita pelas pessoas dali. E mais uma vez, temos uma ressalva de que os americanos estão tentando estabelecer contato para terem relações diplomáticas. Eu, se fosse eles, teria desistido e mandado para outro planeta, cê é louco? Mas não foi isso que eles fizeram, e logo foram debater mais uma vez sobre o ocorrido. Mal sabem eles que logo o pior estava por vir, e as consequências logo cairiam para cima deles. Será que eles vão conseguir sobreviver? Fica ligado e descubra. Vemos o Dr. Nicholas, General Léo e Dr. Ivan revelando algo que vai fazer o seu queixo cair. A Terra 2 está literalmente agora orbitando o nosso planeta. Isso trouxe consequências catastróficas, como marés crescentes e atividade sísmica elevada, e que para que a gente não fosse de base, uma das 3 pessoas que estavam na ligação sugeriu que era para tirar o planeta da órbita, mas não existe essa opção. Entretanto, para servir como consolo para eles, recuperaram o satélite e foi tirado de órbita. E lá, eles encontraram matéria orgânica, mas bem diferente da que temos no nosso mundo, porque aquilo, estranhamente, parecia absorver radiação. De repente, outra pessoa totalmente desconhecida entra na ligação. Uma mulher da Terra 2 pedindo ajuda, dizendo que não pode continuar lá por muito tempo na cal, porque senão a criatura podia aparecer. Ela revela que o nome do segundo planeta é Gaia, que seu nome é Lilith e que todos precisam de evacuação o mais rápido possível. Mas aquela coisa conseguiu interceptar a conversa e ela não gostou nem um pouco disso. Uma chance foi usada.
povo de Gaia, perto das tuas. Eu vi aquela transmissão. Pare com suas interações. Nós só queremos ficar em paz. Continue com seus joguinhos se quiser, mas deixe-nos fora dele. Nos é mostrado então o que foi aquilo que interrompeu a ligação. Uma criatura deformada com tentáculos que fica bem no centro do núcleo do outro mundo. Suponho eu que ela esteja se alimentando dele, de toda a sua energia. Não demora muito para que os russos também descobrissem sobre Gaia. E não só isso, perceberam também que os americanos tentaram contato com essa terra e que a reação deles foram hostis. Então, os soviéticos decidiram estudar tudo sobre o novo mundo e também vão enviar sinais para o outro mundo, mesmo com a criatura ficando pistolaça com isso, porque eles querem intimidar os capitalistas. E surpresa, eles não ficaram só nas mensagens, porque também enviaram satélites. E era óbvio que isso iria dar ruim, porque a criatura desativou os satélites e quando os russos recuperaram, encontraram um tecido muscular gelatinoso que estranhamente estava tentando comer um dos satélites. E outra coisa, você acha que a criatura também não intimidaria os soviéticos? Pois é, ela também percebeu que tinha também mais gente a perturbando e mandou uma mensagem em russo, dizendo que agora só resta uma chance. E depois da mensagem do monstro, aparece um aviso em russo de Gaia dizendo: ele substituiu o núcleo. Bem, parece que minha intuição de que a criatura se alimentava da energia da Terra estava correta. E agora, nesse outro episódio, que descobrimos que coisa é aquilo e o que provavelmente vai acontecer com nossa Terra. Vemos uma conversa rápida entre Ellie Lynch e Michael Harriel, povos de Gaia, com pessoas do nosso planeta. Uma conversa breve, para que o sinal não seja interrompido pelo monstro, onde descobrimos coisas chocantes sobre Gaia e o ser misterioso. Primeiro, as pessoas de Gaia chamam o monstro de O Olho, porque ele observa todas as pessoas de lá com seus olhos que ficam em todo lugar. Segundo, sobre uma possível ajuda militar do nosso povo, isso só pioraria as coisas e faria com que o monstro mandasse todo mundo de vala. Terceiro, esse olho seria como um salvador que terminaria com todas as guerras, mas com isso ele acabaria sugando os nutrientes do planeta. Entretanto, o olho não percebe que está sugando os nutrientes e acha que está fazendo algo bom, tentando trazer a paz ao mundo. Quarto, a população de Gaia descobriu o verdadeiro nome do ser, que é Rhea, porque ouviram o parasita dizer o seu próprio nome. Rhea é uma figura da mitologia grega. Ela foi uma das titãs, filha de Urano e também de Gaia, e é mais conhecida por ser a mãe dos principais deuses do Olimpo. Continuando, a única fraqueza de Rhea é que ela não tem estrutura molecular estável e ela precisa absorver a radiação. Então, para derrotar Rhea, todos têm ideia de usar radiação para sobrecarregar o monstro, o fazendo explodir. E por fim, sexto, muito provavelmente, Rhea seria uma arma biológica criada por aliens. E essa arma está fazendo uma lavagem cerebral em toda a população, com exceção de 7 bilhões de pessoas, incluindo Ellie e Michael. Com isso, ela não quer fazer contato com a Terra, porque sabe o quão forte e destrutivo o nosso planeta pode ser em um conflito. Então, ela não quer que ninguém atrapalhe os seus planos de restaurar a paz sobre todos os planetas. Sim, todos os planetas. Daí, após o término da ligação, as pessoas da nossa Terra, que estavam na ligação, decidem fazer uma entrevista com Rhea, mas mal sabiam eles que Ellie ainda estava na ligação escondida escutando tudo. Talvez ela também tenha sofrido a lavagem cerebral. E então, Rhea se manifestou e antes que eles perguntassem, aceitou a entrevista. E parece que o nosso planeta é o próximo a ser parasitado. Por enquanto, foram só esses episódios desse Analog Horror lançados até então, mas deu pra ver que o bagulho é sinistro. Imagina descobrir que tem outra Terra, uma versão distorcida da nossa, te observando, e talvez com a própria Rhea querendo nos dominar também. E aí, o que você faria se visse você mesmo desse mundo paralelo? Você se esconderia? Tentaria conversar e fazer amizade, sabendo que só pode haver de você? Me diz nos comentários. Se curtiu essa história insana, já mete o dedo no like pra ter mais histórias cabulosas como essa. E se inscreve aqui no Terror com Shinobi e ativa o sino, porque tem muito mais Analog Horror vindo por aí, incluindo esse daí na tela, falando sobre criaturas estranhas que se passam por nós. Esse Analog Horror tá muito bom e eu tenho certeza que você vai adorar. Aqui é o Shinobi e a gente se vê nesse vídeo. Valeu!